Fala pessoal, hoje iremos comentar sobre alguns tópicos importantes. Será que faz sentido investir em ações que pagam 6%, 8%, 10%, com a renda fixa pagando 11,75% ao ano? E o segundo ponto, iremos comentar também sobre os ciclos da bolsa e essa correlação negativa entre juros versus as ações. Aí bora lá, direto e reto. O primeiro ponto, que eu não vejo quase ninguém comentando, aí colocam aquela rentabilidade de 100% do CDI como se fosse líquido, sendo que temos um imposto de renda. E essa foto mostra a tabela regressiva do imposto de renda, que a depender do prazo de investimento, a alíquota vai de 22,5% até 15%. Aí perceba, com esses vários giros que você realiza, você pagará muito imposto, consequentemente, aquela comparação que eles realizam entre CDI versus Ibovespa tem um grande furo por causa do imposto de renda e esses giros que você realiza. Além disso, esse rendimento de 11,75% da taxa Selic atual é nominal e não é real. Daí, nesta janela destacada, de 2004 até agosto de 21, a fonte do Clube do Valor, que levantou esse estudo, retorno total 485%, o que representou na média 10,5% ao ano, o CDI, neste período, e se retirar o imposto de renda e a inflação, o retorno real teria sido de 3,2%, descontando a inflação e o imposto de renda. Ou seja, cuidado para não olhar, irá receber isso aqui de forma limpa e isenta de imposto de renda e também acima da inflação, porque se você considerar esses dois pontos, o rendimento cairá drasticamente. Outro detalhe que eu destaquei, em algum momento você vai sacar renda fixa, vai ter que reaplicar novamente, com isso você pagará muito imposto ao longo do tempo. Aí perceba que considerando a parte do imposto de renda, o seu rendimento cairá drasticamente. E essa foto é um pouco antiga, mas mostra na prática o efeito do giro ao longo de 28 anos. E perceba que se você tivesse aplicado em CDBs de um ano, aí sacasse daqui a um ano, reaplicasse novamente em um CDB de um ano, sacasse novamente, aplicasse novamente, até completar 28 anos. Aí você teria transformado 40 mil em 276 mil. Já o segundo caso, CDB de 2 anos, aplicou, após 2 anos sacou novamente e foi fazendo esse ponto até complementar 28 anos. Aí perceba que quanto menor você gira, ou seja, está pagando menos impostos, você acaba obtendo um patrimônio maior no final. Já essa outra pessoa que teria aplicado no Tesouro IPCA 2045 apenas uma aplicação inicial de 40 mil teria transformado em 430 mil. Lembrando que esse estudo aqui é antigo, mas entenda aqui o racional, e se você ficar aplicando no curto prazo e ficar girando muito o seu investimento, você pagará muito imposto de renda e terminará com patrimônio menor. Daí coloque isso aqui na conta, com esse imposto de renda que você pagará ao longo do tempo, aí certamente você terá uma performance bem abaixo do que essas que o pessoal destaca nesses comparativos entre CDI e o Ibovespa. Já o terceiro ponto, esse dividend yield de uma certa ação de 8% é apenas um percentual do lucro. Por exemplo, a Irani paga 50% payout conforme a sua política e eles reinvestem a outra parte. Daí tem aquele ponto que empresa boa tende a entregar crescimento no lucro e no provento. Consequentemente, o dividend yield pode ser de 8% hoje, mas no futuro poderá ser de 10%, 12%, 15%, como é até o meu caso na Irani, que hoje o provento deve ser de 8%, mas em função do meu preço de compra, deve ultrapassar facilmente os 15%. Ou seja, naquela época que eu paguei barato, eu consegui obter um bom provento, reinvestir esses proventos em outras coisas que geraram frutos, e ainda teve essa apreciação na cotação, fora a recompra de ações. Ou seja, se alocarmos muito bem o nosso capital, nosso dividend yield, em função do nosso preço, certamente baterá qualquer renda fixa. Já o quinto ponto que tem acontecido no momento, queda de juros, e caímos de 13,75% para 11,75%, e sabemos que existe uma correlação negativa entre ações e taxa de juros, ou seja, se os juros caírem, podemos obter uma remuneração menor dos nossos investimentos na parte de renda fixa, e quem permaneceu na parte de ações poderá obter um ganho de capital maior, além de bons proventos, porque algumas empresas sofrem com um cenário de juros elevados, o que acaba batendo nas despesas financeiras, o que acaba também batendo no lucro da empresa. Então, tem empresas que poderão crescer bastante seu lucro em um cenário de queda de juros, ou seja, ainda teria esse potencial de ganho, de apreciação, mais o crescimento do lucro e do provento. Esse gráfico mostra muito bem essa correlação negativa. Em vermelho temos a taxa Selic e em azul
a pontuação do Ibovespa. Aí perceba queda de juros e aumento robusto do Ibovespa. Depois, novamente, juros subiram, bolsa caiu, juros caiu, bolsa subiu. Lá para 2010 até 2011, juros subiu, bolsa caiu. E perceba que de 2013 até 2015 e 2016, aumento de juros e redução da bolsa. Fora isso, vocês já devem ter percebido aquela grande alta que aconteceu após 2016. E também, antes de mostrar sobre essa alta de 2016 até o pico em 2021, temos alguns índices que são pouco comentados e um deles é o índice UTIL, que é o índice de utilidade pública, e o foco desse índice está compreendido entre empresas que passam pela atuação direta do Estado ou também com forte regulação estatal. Até porque todas as elétricas passam por certa regulação da ANEEL, mesmo sendo uma empresa privada. Esse índice UTIL é focado em empresas da parte de energia, saneamento e da parte de gás. Porém, no momento, eles só possuem empresas da parte de energia, sejam no segmento de distribuição, geração, transmissão e também empresas da parte de saneamento. E aqui eu destaquei alguns nomes que participam desse índice: Equatorial, Copel, Engie, Taesa, TRPL, CEMIG, as empresas de saneamento conhecidas, Sabesp, Copasa, Sanepar, entre diversas elétricas. Fora isso, também temos outro índice, o IEE, o Índice de Energia Elétrica, que já diz no nome dele, e ele é o Ibovespa das elétricas, e para quem não sabe, esse índice rendeu 18% ao ano, isso de 1994 até 2020, o que realmente foi uma performance muito diferenciada, e bateram tudo, CDI, inflação, Ibovespa, ou seja, no longo prazo, as elétricas entregaram um retorno muito bom. E também temos outro índice que o pessoal comenta bastante, que é a parte de Small Caps, SMLL, que ele é composto por ações de Small Caps, ou seja, empresas com baixo valor do mercado. E vocês podem conferir o valor de mercado da empresa no Investo10, é só clicar nessa lupa, digita o ticker da empresa e procura aqui abaixo. Por exemplo, em informações sobre a empresa, olhe que o valor de mercado, por exemplo, da Irani é de 2,7 bilhões, ou seja, se está abaixo de 10 bi, é considerado um small cap. Porém, nesse índice de small caps, possuem algumas com 11 bi, 12 bi, 15 bi de valor do mercado. Por exemplo, a Taesa, que possui uns 12 bilhões de valor do mercado e está participando desse índice. E aqui eu coloquei alguns nomes que participam dessa carteira teórica do índice de small caps. Temos Taesa, Fleury, Cirela, Sanepar, Cielon e muito mais, até porque esse índice possui 115 empresas distintas e realmente eu acho péssimo esse índice porque tem muita empresa ruim que só dá prejuízo com dívida elevada e praticamente essa empresa só entrou porque ela é um small cap. Então, muito cuidado, que eu vejo o pessoal querendo investir em algum ETF que replica a parte de small caps, mas tem muita tranqueira aí dentro e eu prefiro alocar de forma individual para algumas small caps na minha carteira. Outro detalhe, como eu destaquei, tivemos uma grande alta do Ibovespa de 2015 até aquele pico em 2021 e olha o que é que aconteceu, uma queda de juros de 2016 até 2021. Enquanto isso, a bolsa subiu quase 300% nesse período. Fora isso, tivemos outros índices que subiram bem mais do que o Ibovespa neste período, de janeiro de 2016 até aquele pico do Ibovespa em junho de 2021, e um desses índices foi o de utilidade pública, que subiu 303%, Small Caps 301, o IDIV, que são ações de dividendos, 294, o IEE da parte de energia elétrica, 269, e o Ibovespa 218%. Ou seja, em um ciclo de queda de juros, vimos que os ativos subiram bastante, olhando para os ciclos antigos. Daí é aquele outro questionamento: não quer dizer que tudo irá subir, que tem que vender a casa e aportar, até porque também temos outra lição, que no médio e a longo prazo, cotações seguem o resultado. Por exemplo, temos aqui o caso da Copasa e esse gráfico fantástico de lucros em verde versus a cotação em marrom. Aí perceba que lucro despencou de 2012 até 2015, cotação caiu. Depois lucro subiu, cotação subiu. Em 2021, lucro caiu, cotação caiu. E recentemente a cotação subiu por causa desse recorde de resultados. Então perceba que no médio e a longo prazo, cotação segue o resultado. Daí, cuidado com esse ponto que eu destaquei, que em um cenário de queda de juros, os ativos se apreciam bastante, mas foquem sempre no resultado, porque isso aqui não quer dizer que tudo irá subir. Aí tenha bom senso, estude, acompanhe as empresas, olhe com calma o resultado trimestral, o balanço, a dívida, as perspectivas e muito mais.
E aqui eu coloquei a minha visão para a parte de renda fixa, que eu foco mais como reserva de oportunidade ou também reserva de emergência. Além disso, também podemos utilizar para objetivos de curto a médio prazo e eu acredito nas empresas para a geração de riqueza. Então tem pessoas que acreditam que a renda fixa bate qualquer ação, então permaneça firme no que você acredita. Outro detalhe sobre comparativo da Ibovespa versus o CDI, eu peguei esse estudo que retrata 50 anos de 67 até 2017 e perceba que, considerando a inflação do período, o Ibovespa entregou 2.500% e o CDI só entregou 71% de retorno real. Ou seja, a bolsa nesse período entregou 6,7% ao ano, acima da inflação, ao ano a sua média, enquanto o CDI foi de apenas 1% ao ano, acima da inflação neste período de 50 anos. E ainda tem aquele ponto, na renda variável, temos muitos zigue-zagues e você tem que estar preparado para isso. Olha uma grande alta, depois vários anos de queda, depois sobe bastante durante bastante tempo. Então você tem que saber conviver com esse zigue-zague da bolsa. E esse gráfico anterior e essa rentabilidade acima da inflação, muito acima, fica claro porque esse pessoal que investe na bolsa há bastante tempo, 30 anos, 40 anos, 50 anos, praticamente todos ficaram bilionários por causa do tempo e esse retorno muito acima da inflação. E esse ponto de 6,7% ao ano, acima da inflação, mostra para o Ibovespa que historicamente foi um péssimo índice, então coloca o retorno de um bom investidor que certamente deve ter alcançado uma rentabilidade acima do que essa destacada. Outro ponto, esse estudo anterior eu destaquei para 50 anos, de 67 até 2017, e por que o pessoal sempre compara CDI versus Ibovespa, principalmente de 2000 até o momento, ou do Plano Real até o momento, e por que acontece que o CDI bate o Ibovespa, e temos alguns pontos que o CDI ficou totalmente fora da curva em 95 até 2005, porque perceba que o CDI foi de 53% em 95, 27% em 96, 24% em 97, e fora isso, outros anos acima do que 20% e também acima do que 15%. Aí quando você pega esse retorno composto, principalmente desse período, isso aqui gera uma rentabilidade muito grande para o CDI, que não condiz com o caso de curto prazo. Fora isso, também temos outro índice muito bom, o IBX, que muitas pessoas citam em vários estudos, que ele mostra uma carteira teórica composta com 100 empresas mais negociadas da bolsa. E outro ponto que iremos ver a seguir sobre Ibovespa, IBX e CDI, e temos um defeito do Ibovespa, que ele é focado muito, principalmente na liquidez do papel, e o IBX, além de ser mais diversificado, ele não cometeu tantas atrocidades na sua carteira. Por exemplo, no passado, o Ibovespa possuía várias empresas do Eike Batista que despencaram na cotação, além de possuir 45% da Telebrás na sua composição, que também foi outro ativo que despencou. Aí percebe que se pegarmos de 96 até 2018, o IBX entregou 2.600%, o IBOV 144% e o CDI 2.500%. Ou seja, mesmo com esse CDI fora da curva, de 95 até 2005, o IBX ainda foi superior ao CDI do período. E isso aqui considera o valor bruto do CDI e, como destaquei, ainda temos um imposto de renda que você vai sacar, vai reinvestir, ou seja, o retorno líquido seria menor do que esse destacado. Aí temos alguns pontos finais sobre esse comparativo de CDI versus Ibovespa. E sim, o CDI ganhou do Ibovespa desde o Plano Real, de 94 até o momento, porém, em 50 anos, ajustado para a inflação, ele não ganhou do Ibovespa e também do IBX. Além do mais, o Ibovespa teve problemas na sua carteira, como destaquei, empresas do Eike Batista e também aquela concentração imensa, com quase 50% da sua carteira na Telebrás. Outro destaque, o IBX, melhor construído, ele ganha do CDI, mesmo considerando esse período fora da curva de 95 até 2005 do CDI. Outro detalhe, vimos CDIs de 50%, 30%, 25% e aparentemente isso não tem sido o caso atual. Então cuidado para não pegar um grande retorno que aconteceu do CDI de 95 até 2005 e acabar replicando esse ponto para o longo prazo. E por fim, o ponto aqui mais importante de todos, se realmente você acredita que emprestar o seu dinheiro em troca de receber juros irá render mais do que ser sócio de boas empresas, então simplesmente permaneça firme no que você acredita. Já para o pessoal que acha que ser sócio de boas empresas irá render mais, então basta permanecer firme na parte de ações. Então não tem certo ou errado, vimos que os dois
entregaram uma performance positiva no médio a longo prazo. Então você tem que persistir no que você acredita, no que você possui conhecimento e no que você se sente mais confortável. Então sim, o retorno foi bom nos dois casos, mas coloque esses pontos que eu levei em questão e tiveram pontos negativos e positivos nos dois casos. Então pessoal, comenta se você gostou desses estudos que foram levantados e também deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e também considere se tornar membro para ter acesso a vários vídeos educativos que eu posto diretamente aqui na plataforma do YouTube, e eu posto pelo menos 3 vídeos de forma semanal. Também tem planilhas com preço-teto, projeções, outras planilhas, tem o nosso Telegram para membros e muito mais. E tem aquele ponto, se você assinar e não gostar, você cancela em um clique. E também se você quiser migrar para o BTG Pactual, que é a corretora que eu utilizo, tem o contato do meu parceiro na descrição do vídeo e vocês poderão conseguir bons benefícios na plataforma. Você pode trocar de assessoria de forma bem simples ou também trocar de corretora em 2 dias úteis, que é muito simples e prático de trocar de plataforma. Caso você possa interesse, link do parceiro aqui abaixo, fala que veio através do Neto e pede a tabela com os benefícios no BTG. Então pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.